Olá, amigos, boa noite. Vamos lá, vamos começar mais uma live. Hoje o tema drogas e legalização. Vamos ver quem está chegando aí com a gente. Logo mais estaremos com os nossos amigos aqui, Roseli e o Eduardo. Já vi que o Marcos mandou aqui comentário. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Já está aí com a gente, né? Muito bom. Vamos ver o pessoal chegando. Vamos ver quem já está aqui. Quem estiver chegando, já manda um boa noite aí nos comentários para a gente ver. Vou chamar aqui os nossos amigos, a Roseli e o Eduardo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante e tão polêmico, né? Tem que ser menos de um minuto. Olá, Roseli, Edu, tudo Olá, bem? Olá, tudo bem, queridos? Beijinho. Boa noite. O Marcos está aqui com a gente também, já mandou um oi aqui. Sim, estou aqui, ó. Muito bom. Ferramenta nova, às vezes não vai dar para falar boa noite para todo mundo, né? Mas estamos aqui, todo mundo junto. Exato, mas a gente vai lendo aqui os comentários, conforme eles forem entrando, a gente vai comentando aqui, tá? Legal. Vamos falar de drogas e legalização? Tem uma polêmica, lá, né? Então, é um tema difícil. Oi? Pode falar, fala lá. Não, é um tema difícil, né? Mas está presente no nosso mundo, na nossa vida, na nossa família, né? Então, a gente tem que enfrentar, tem que conversar um pouco, sim, a respeito. E nós não vamos, obviamente, poder mudar nada, né? Porque depende de uma legislação e uma série de coisas, mas a gente pode nos orientar, né? A gente está aqui numa troca de ideias, porque todo mundo, com certeza, tem alguma experiência para passar, alguma dica, né? Então, a gente está aqui para trocar ideias. Ninguém sabe um mais do que o outro aqui, não. A gente está... Todo mundo quer aprender juntos, né? Mas é um tema que a gente tem que falar, sim. Exato, eu quero ver também o que o pessoal vai trazer aqui, né, a opinião de cada um, o que eles acham, o que eles não acham a respeito desse tema. Bom, primeiro dar um overview geral aqui, né, a respeito de drogas. Então, acho que drogas, primeiramente, são aquelas substâncias, né, lícitas ou ilícitas, né, e aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação específica para falar a respeito disso, mas a gente queria trazer também a questão de que essas drogas, né, quando a gente fala de drogas aqui, a gente está falando da maconha, da cocaína, do crack, tantas outras, né, substâncias que agora tem as suas derivações, né, Roseli e Edu, e a ONU traz para a gente também alguns números, algumas estatísticas, e eu queria também trazer a respeito do uso da droga no mundo, né. Então, de 2019 para 2020, nós tivemos aí um avanço, um aumento de pessoas que são usuárias de drogas, né. Então, teve um aumento de 30%, e a gente está falando de aproximadamente 269 milhões de pessoas que são usuárias de algum tipo de droga, né? De alguma forma frequente, né? Que acabam utilizando essa substância frequentemente. E tem um outro dado estatístico que eu queria trazer também da ONU, que na maioria das pessoas, né, aí 35% dessas pessoas que utilizam drogas também tem algum tipo de transtorno, né? De ansiedade, algum tipo de transtorno mental, também associado ao uso das drogas. Então, você imagina, né, o quanto isso agrava aí as consequências desse uso dessas substâncias. E aqui no Brasil... Por isso que é importante falar, né, Monique, ainda mais agora, porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas tinham transtornos, mas eram tratados e poderia viver, estava vivendo de uma forma normal, equilibrada. E essa questão da pandemia veio a trazer um desequilíbrio para as pessoas. Então, muitos transtornos haverão ainda, porque a gente está desenvolvendo isso nessa situação que a gente está vivendo, né? Exato. E aí tem um dado também estatístico do Brasil, que aproximadamente 500 mil pessoas morrem por ano através do uso de drogas, né, dessas substâncias. Então, olha a importância aqui, né, da gente falar sobre esse tema e conhecer quais são os efeitos, né, dessas drogas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, Roseli e Edu, a questão do como é que a gente enxerga o uso dessas drogas agora nesse período, né, Roseli, que você trouxe bem essa questão
de que pode se agravar o uso dessas drogas agora nessa época de pandemia, que a gente está em um período de isolamento, né? E principalmente porque nós estamos vendo aí pessoas marginalizadas nas ruas, né, sem devido apoio, muitas vezes a gente tinha uma estrutura, né, de pessoas que auxiliavam, que davam determinado apoio, e que agora está se agravando, né, nesse período. Momento, primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite, Monique. É um grande prazer a gente poder ter essa oportunidade de conversar sempre sobre algum assunto da atualidade e voltando os nossos olhos para uma reflexão mais profunda à luz do que nós conhecemos e gostamos, que é a doutrina espírita, né? Bom, o uso de drogas, ele sempre está associado a algo, né, alguma resposta interior que a gente está buscando. Então, nós vamos ver, assim, nos relatos das pessoas que usam drogas de maneira, não da maneira recreativa, mas aqueles que de alguma forma se envolveram um pouco mais e essas drogas acabaram tendo um impacto muito grande na vida delas, mudando completamente o rumo. Então, alguns não têm mais condição, nem vontade, nem força para trabalhar, outros não conseguem manter um relacionamento estável com ninguém, né, não conseguem dentro da sua própria família, acabam saindo de casa, indo para as ruas, devido à extrema dependência e dificuldade de controle no uso da substância, problemas físicos e mentais associados ao uso de droga. Então, a gente nunca sabe se é um problema mental que leva ao uso de droga ou se é o uso de droga que leva ao problema mental. Ele é sempre uma coisa está muito ligada com a outra e o que é fato é que o uso de droga sempre está associado com problema mental, né? Acaba acontecendo isso. E a gente tem dificuldade, né, de discernir onde que começa um, onde que termina um e começa o outro. Então, nesse momento que a gente passa na nossa vida, né, na economia, na sociedade, na saúde, dá um rompimento, parece que a gente perde o chão, porque a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, e para quem tem a tendência, né, a dificuldade de lidar com essas mudanças constantes, um recurso que se encontra de maneira amplamente, né, divulgada, de fácil acesso entre os amigos, né, na sociedade e tal, é o consumo de qualquer substância que altera a consciência da pessoa, né? E é o primeiro recurso que quem está fragilizado acaba tendo acesso mais fácil, muito antes do que um tratamento psiquiátrico, do que uma medicação, um tratamento psicológico, a pessoa recorre ali ao bar, né, ao amigo que tem algum tipo de droga, que usa, que tem em casa, e aí acaba consumindo também a substância para poder baixar um pouco, né, essa loucura que a dificuldade da gente entender qual que é o nosso papel agora, o que nós vamos fazer com relação ao trabalho, com relação... o emprego mudou, né, muitas pessoas perderam seus empregos, outros estão em vias de... os mercados mudaram, eu tenho que sair do mundo presencial e ir para o mundo digital, né, para poder trabalhar, tenho que aprender a lidar com tudo isso, as relações de trabalho mudaram, as relações em família ficaram conflitantes, porque muito tempo as pessoas convivendo dentro de casa, é uma dificuldade imensa, grande, para quem já tem dificuldade de lidar com qualquer tipo de mudança, e aí acaba usando, né, tendo mais tendência, uma queda mesmo para entrar agora de cabeça e consumir cada vez mais drogas, né? E o importante é a gente olhar para essa situação, que para quem já tinha uma tendência, já tinha um uso recreativo e controlava, agora pode ser que não controle mais, porque a droga faz isso, né? A gente começa numa brincadeira, numa festa, somente em alguns eventos, e depois, quando a gente começa a ter problemas na vida, aquilo começa a ser mais constante, né? Eu vou sempre recorrendo, eu já sei para onde correr quando eu tiver problema.
É sempre uma necessidade de fuga da realidade, né? A maioria que faz uso em função disso, quer dar um time, assim, para a mente, para a vida, né? Porque essas drogas psicoativas, elas atuam no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Ela pode ter uma questão depressora, ela pode fazer com que o indivíduo entre num sistema de depressão, quer dizer, ele vai desacelerar, né? Ou entra num esquema de alucinações, né? Pode acelerar. Então, tudo isso são fatores, né, que tiram a pessoa da realidade. E esse momento propicia esse tipo de intenção. E tem que ser redobrada a condição realmente para que a gente não recorra a isso. De forma recreativa, como o Eduardo falou, pode facilmente cair num vício, num hábito mesmo, e entrar num círculo vicioso difícil de sair. É interessante isso que você trouxe, Roseli. Eu tô vendo aqui o pessoal tá entrando, né? Eu queria primeiro dar boa noite pro pessoal que tá entrando. O Aloysio chegou aqui também, a Simone Eusébio também tá dando boa noite. O pessoal tá mandando aqui muita luz e bênçãos de Deus para todos. A Simone também mandou boa noite. O Marcos está comentando aqui que quer que a gente fale também sobre a cannabis sativa, né? Em tratamento de doença degenerativa. A gente vai falar, viu, Marcos? Mas antes de a gente falar dessa questão do tratamento, né, associado à cannabis, né, que é a sativa que ele comentou aqui, eu queria trazer a questão que o Dr. Drauzio Varela, né, ele fala muito a respeito dessa questão das drogas, porque ele vivencia isso, né, no tratamento com as pessoas dentro do presídio. Ele vivenciou muito essa questão, né, de atender pessoas dentro do presídio, que tinha muitas pessoas aí com problemas de vício de drogas, né, e ele comenta exatamente isso em uma reportagem que ele fez com a Marília Gabriela, né, que ele fala assim: os pais não deveriam falar para os filhos que droga é ruim. Eles deveriam falar para os filhos que é prazeroso, sim, na primeira vez que eles vão utilizar as drogas, né? Que é um prazer que, ao longo do tempo, é que se torna vício, né? Então, quando a gente fala para os adolescentes que é ruim, e aí o amigo fala que é bom, né? Ele tem que entender que no primeiro momento vai, sim, gerar, né, uma certa... um certo prazer, né? Só que isso ao longo do tempo, assim como o álcool, né? Quando a gente utiliza a primeira vez e já fica normalmente já fica bêbado com uma pequena dose de álcool, ao longo do tempo, quanto mais você, né, acostuma a consumir o álcool, você vai acostumando com a quantidade, demora mais tempo para ficar, né, bêbado. Ele faz a mesma analogia com as drogas. Então, na primeira vez que você utiliza a droga, dá um super prazer, né? E ao longo do tempo, conforme você vai utilizando, sempre buscando aquele prazer inicial, esse prazer vai ficando menor e vai se distanciando. Então, é por isso que acaba acontecendo, provocando essa questão do vício, porque a pessoa está sempre consumindo, buscando aquele prazer inicial, e esse prazer vai ficando ao longo do tempo cada vez menor, né? Então, é interessante quando ele traz essa questão, até para a gente falar de forma aberta, né, a respeito disso. Porque a grande preocupação mesmo é com os adolescentes, né? Porque eles vão muito no embalo da turma, né? A gente vê, assim, a necessidade que o adolescente tem de fazer parte de uma tribo, né? De uma turma, para ele ali se encaixar, para ele desenvolver as amizades potenciais que ele tem, né? E aí, o que acontece? Se é uma turma que começa a fazer uso e tal, vai fazer o convite a ele. Aí ele chega e fala assim: ah, meu pai falou que é ruim, que mata, mas ele experimenta e sente prazer. O que ele vai falar? Que o pai dele mentiu para ele, né? Então, na verdade, é isso que o Drauzio orienta mesmo. A gente tem que abrir o jogo para o adolescente explicar isso que você falou, porque cada vez que você usa, o teu prazer é mais curto e aí você tem que usar de novo mais rápido, né? E, inclusive, nas cadeias, até vi também essa entrevista do Drauzio, né? Ele fala principalmente com as meninas, que ele lida mais com as meninas, né? Ele explica que as meninas ficam desesperadas porque elas querem sair do vício, né? Da cocaína, né? Cadeia é mais cocaína, né? O crack disse que, segundo ele, na época, ele disse que inexiste hoje nas cadeias, né? Porque o crack realmente ele tira o controle, né, da pessoa. Então ela fica realmente numa fissura diferente
da cocaína, mas as meninas vêm e falam para ele, eu preciso, doutor, eu preciso sair desse vício porque eu estou me endividando. Imagina você se endividando dentro da cadeia, né? Então, olha a complicação que é, né? E a legalização que a gente está falando, é claro que é mais em relação mesmo à maconha. Tomara, né, gente? Porque Deus o livre a querer legalizar outros tipos de droga, né? É complicado mesmo. Exato. E aí um ponto interessante que eu queria trazer também é a respeito da legislação, né, no Brasil. Como é que funciona essa questão da legislação? Então, tem uma legislação que é de 2006, que é a 11.343, que ela traz dois aspectos a respeito do uso das drogas e que acho que é interessante a gente trazer aqui até para exemplificar, né? Ele trata dentro dessa legislação de duas formas. Uma da questão do uso, né, das pessoas que utilizam as drogas, né, que são os conhecidos como usuários, que no momento que eles são pegos ali, né, utilizando as drogas, tem uma forma de se aplicar essa legislação e que eles olham, tem, né, alguns pré-requisitos para perceber se a pessoa é usuária ou não, que eles olham a questão da advertência sobre os efeitos, né, que eles precisam advertir a pessoa que está ali utilizando as drogas, deveriam prestar serviços comunitários e também ter uma medida educativa, que essa medida educativa ela pode variar de 5 a 10 meses, né? E não é uma realidade do que a gente acaba vendo hoje, né? Muitas vezes ali, quando o policial pega em flagrante, cada um vai interpretar essa legislação da forma que entende, né, que deveria ser aplicada. Não existe essa, né, dificilmente a gente vê sendo aplicada essa questão de orientação, né, de medida corretiva, de ter esse trabalho em cima dessa pessoa que é o usuário, que é dependente. E tem também a questão da penalização para quem é o traficante, né, que aí é essa questão de reclusão que eles olham aqui, né, da reclusão pode ser de 5 até 10 anos de prisão, né. E aí o ponto importante aqui, quando a gente fala da questão da legalização, qual é o motivo principal, né, da gente estar falando a respeito de legalização? Porque esse assunto é tão discutido, principalmente por conta dessa questão do tráfico, né, porque a ideia de falar em legalização, quando iniciou essa discussão a respeito de possibilidade de legalização, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, porque existem países que já têm a legalização, por exemplo, da maconha, né, Roseli, como você comentou, é muito em busca dessa questão de avaliar se a legalização reduz a violência e o tráfico de drogas, porque, querendo ou não, as duas coisas estão ali super atreladas, né. E até reduz o consumo, né, também. Eles querem fazer essa experiência de que a coisa de não ser mais proibido, né, e de estar liberado para qualquer um experimentar, reduz o consumo. Mas, na verdade, aumenta, porque a curiosidade vai fazer com que, principalmente o jovem, ele acabe experimentando, e a gente não esquece que a maconha é porta de entrada, assim. Muitos não concordam com isso, mas é porta de entrada, assim, para outras drogas, né? A gente já está super envolvido, a gente já não consegue tratar as pessoas que usam as drogas lícitas, o álcool e o cigarro. Agora, o que dirá quando a gente tiver aí essa coisa toda legalizada e o uso indiscriminado? Quanto mais oferta, mais consumo vai haver, gente. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, né? Eu vejo, Monique, que por trás da questão da legalização existe um grande engodo, sabe? Existe algo que tenta esconder uma realidade. Então, por exemplo, a partir do momento que eu legalizar o uso de maconha como uma substância psicoativa que seja, tá? O uso do cigarro de maconha, a partir do momento que eu legalizo ele, eu começo a ter algum tipo de controle sanitário sobre ele. E a grande realidade é que a maconha que se fuma, que chega aqui, né, por meio do tráfico de drogas, não é a maconha que é plantada no quintal das pessoas, né, que aquela pessoa vai lá e planta a sua própria maconha. Aquela planta, ela tem um nível, não sei a parte técnica, mas ela tem um nível de THC, né, que é a substância que dá a reação no cérebro da pessoa, que vamos dizer que seja o nível 1. Essa substância que chega por meio do tráfico de drogas,
ela já está potencializada em muitas vezes essa quantidade de THC, num nível que chega a afetar e alterar o sistema nervoso central da pessoa, induzindo a outros tipos de doenças mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno de humor, o distúrbio bipolar. Então, a partir do momento que a gente legalizar, eu vou ter que controlar. Quando eu controlar, eu não vou poder permitir que se tenha o mesmo nível que está hoje, viciando as pessoas, vamos dizer assim, né? Porque muita gente fala assim, ninguém se vicia em maconha. Gente, eu acho que fumar todo dia, não sei se isso daí não é vício, eu não sei o que é, mas acaba induzindo a pessoa a fumar cada vez mais, né? E esse nível de THC que chega hoje faz com que a pessoa comece a se distanciar da realidade num nível que ela começa a viver num mundinho dela, onde tudo parece perfeito, onde tudo funciona, onde tudo vai dar certo, mas ela não faz nada mais do que pensar. Ela não age mais, né? Ela trava. É a síndrome antimotivacional, viu, Eduardo? E aí, olha só. Eu não sei a teoria, mas a prática... Mas é a síndrome antimotivacional. A prática é essa. Na prática, acontece que o cara não faz mais nada, só fica lá, né, viajando. E aí, quando legalizar, vamos dizer que, né, se a gente está falando de legalização dessa substância, se legalizar, não vai ser essa que hoje está distribuída aí. Então, não vai cessar o tráfico de drogas, porque essa outra vai continuar circulando. Vai continuar circulando, tenho certeza, porque é essa que as pessoas querem consumir, porque elas querem mesmo o efeito cada vez mais forte, porque elas precisam. Diz que tem jovens que vão ao médico e falam que eles sofrem de uma dor crônica nas costas e pede a cannabis como tratamento terapêutico, mas no fundo quer usar mesmo para poder ter aí o reflexo do uso, né? Então, é uma coisa meio complicada essa legalização, até porque você legalizando a maconha, como é que você vai legalizar? Vai ser vendido ou vou poder plantar na minha casa? Quantos pés eu vou poder plantar? Quem que vai fiscalizar quantos pés de maconha eu tenho na minha casa? Eu vou poder ter 4 ou 5 pés? Quem que vai dizer que se eu quiser plantar 50 e revender, eu não posso, né? Existem países que para aliciar o jovem, eles fazem chocolate de maconha, bala que tem maconha, bolos já até aqui no Brasil já vi não, né? Vi que tem alguns também, o pessoal que faz aí uns bolos meio doido, né? Mas enfim, então quer dizer, para aliciar o jovem, inclusive nas pesquisas que a gente fez, né, Monique, eu vi um caso de um rapaz jovem, acho que foi nos Estados Unidos, que ele caiu ele caiu da varanda do prédio, acho que do 5º, do 8º andar, né? E aí o que aconteceu? A família dele falou, não, mas ele caiu porque ele comeu uma barra de chocolate que tinha a maconha, né? Aí a indústria de chocolate alegou, falou, não, mas na verdade é que esse tablete de chocolate é para comer um só. O cara comeu o tablete inteiro, ferrou, né? Porque aí ele ficou doidão e caiu lá da varanda. Quer dizer, mas quem é que controla o cara comendo chocolate, né? Você quer comer, às vezes a gente come uma barra inteira, uma caixa de bis inteira, né? Então, são coisas que eu acho que o nosso mundo, né, não está preparado para isso, né? Então, a gente tem que tomar bastante precaução, viu, com relação a essa legalização. Reforçar essa questão dos sintomas, né, Roseli, que você trouxe. Então, assim, igual o uso da maconha de forma crônica vai gerando alguns sintomas. Um dos sintomas que, de acordo com a nossa pesquisa, né, a gente conseguiu levantar, foi a questão da incidência de ansiedade, de depressão, né, de falta de dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, né, então tem alguns sintomas que vão gerando, né, esse uso indiscriminado, né, da maconha. Tem sintomas psicóticos, né, até mesmo a própria esquizofrenia, né, com uso acentuado, com uso crônico, pode gerar esse tipo de...
de sintomas, Surtos né? também, né? Surtos de esquizofrenia, que não necessariamente se transforma numa doença, mas eles surgem também esporadicamente, né? Então é uma coisa muito séria. Às vezes a gente brinca, porque não faz mal, não, eu só fico meio zen e coisa e tal, mas primeiro, se você muda o teu comportamento, é porque está agindo no teu sistema nervoso, né? E aí, para a gente trazer essa questão assim, mais à luz da doutrina espírita, né? Se a gente está aqui para a gente se renovar, para a gente se melhorar, como é que eu, usando uma droga que age no meu sistema nervoso, que mexe com a minha liberdade de ação, que mexe com a minha vontade, que inibe, que eu progrida, porque eu só vou ficar ali naquela zona do pois, é legal, não sei o quê, né? Quer dizer, então como é que eu vou me desenvolver, né, com isso? Então, tem esses cuidados espirituais também. Nós somos um ser integral. O que a gente põe no nosso corpo físico, né, da mesma forma que é uma mão que vem espírito, perispírito, corpo, também o corpo reflete no perispírito também. E acaba promovendo aí uma situação problemática para o desenvolvimento do espírito, né? Atua sobre a nossa responsabilidade. Então, é uma coisa realmente bastante séria. E atrai espíritos que estão vinculados, né, ao uso de drogas e que querem aproveitar de alguma forma essa energia que é liberada, né, essa energia sutil, né, que a gente vai liberando através desse uso dessas substâncias, né. Eu queria trazer um pouco também, né? Os eu queria trazer um pouco vampirizadores, também, né? exato, exatamente. Então, assim, e aí o uso frequente, o uso crônico, essa pessoa vai ficar ali atrelada, né? Ela fica também, vamos dizer, obsediando, né? Essa pessoa que está utilizando essas drogas, e muitas vezes a pessoa quer sair daquela situação, e como tem ali algum companheiro que vai querer mais estimular que ele utilize e continue utilizando, mais difícil ainda conseguir tirar essa pessoa desse vício, né? Interessante que o Dr. Drauzio também traz essa questão, falando da dificuldade que a medicina tem, porque até hoje não foi encontrado um remédio que você fala, não, vai tomar esse remédio aqui, eu vou conseguir tirar essa pessoa do uso das drogas. Não existe na medicina, né, um remédio que seja tão eficaz ao uso dessas substâncias, né? Então, mesmo que a pessoa queira, de alguma forma, né, sair desse vício, ela enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Então, a sair do vício não é fácil. Eu acredito que, assim, é importante que a gente tenha essa noção de que nós somos o ser integral, né? A gente não é só o corpo físico, nós somos também o espírito. O que eu estou fazendo com a minha atitude de o consumo, né, constante de drogas? Eu estou saindo, eu estou deixando o meu espírito ficar atordoado com relação à realidade, que é o que realmente a gente deveria estar fazendo aqui. Eu estou deixando ele apático, né? Eu não estou usando o corpo físico como um instrumento de desenvolvimento. Eu estou usando o corpo físico como um instrumento de deixá-lo fora da ação do que ele precisa fazer. E isso vai ter consequências espirituais, né? Vai ter consequências morais. Além de que tem a questão do processo de simpáticos, né? Dos espíritos simpáticos, aqueles que também desencarnaram, mas que não deixaram o vício. Veja, esse vício da sensação de sair da realidade, de entorpecimento dos sentimentos, das sensações, ela se estende além do corpo físico. Ela se estende para o plano espiritual depois do desencarne. E a necessidade dessa abstração da realidade, ela persiste, ou seja, ele não tem mais o corpo físico para ter aquela reação no espírito, então ele vai buscar um corpo físico que tenha a reação e ele possa se aproveitar dela. E isso é o vampirismo de fato que a gente trata de assuntos da doutrina espírita. É um ser desencarnado, sugando, né, puxando para si as sensações e usando aquele que está encarnado como um instrumento para que ele obtenha aquilo que ele quer. E aí, nesse jogo, é meio que um vale tudo. Eu vou querer que cada vez mais ele consuma mais, eu vou incentivar. Então, e quem tiver aqui vai cada vez mais sendo obsediado para
produzir aquele efeito para que o outro possa se beneficiar, né, entre aspas, das sensações. Ou seja, é uma coisa, né, que vai puxando a outra e vai se agravando e vai se estendendo para a espiritualidade. E aí vem a grande pergunta: se aqui, nessa existência, agora, eu tive contato com a substância e de alguma forma veio a facilidade para ela chegar até mim e eu já tenho uma tendência, de onde vem essa tendência? Será que eu já não estou sendo, mais uma vez, né, um reincidente na mesma problemática e agora eu tenho a oportunidade de vencer essa problemática? E aí nós vamos entrar na discussão, e aí? Então eu devo deixar isso aberto para todo mundo? E na questão de lei, eu acho que a gente precisa entender as leis divinas, né, as leis que são universais, que são imutáveis, e as leis que são dos homens. Nas leis imutáveis, a gente precisa considerar que existe o livre-arbítrio. Você vai tomar as decisões, tá? Então, a lei do homem, ela pode proibir ou legalizar, independente de qualquer coisa. O que acontece é que, na lei divina, as tuas decisões estão independentes. Você usar a substância para abstrair da realidade, não deixa de ser uma situação danosa para o espírito, porque agora foi legalizado na lei, entendeu? Então, independente de legalizar ou não, do ponto de vista espiritual, o seu comprometimento é com a sua abstração da realidade, é você querer sair e deixar a sua vida, sua encarnação passar, e você somente tendo sensações das drogas, vamos dizer assim, passa desapercebido anos e anos da sua vida sem produzir absolutamente nada, nem para você e nem para a sociedade. E trazendo também, né, Monique, a questão da mediunidade, porque muitas pessoas, inclusive que tomam, não falando de maconha, mas falando desse chá, né, Santo Daime, ayahuasca, né, eles falam assim, assim, até trazer aqui abre os canais da mediunidade, né? O Marcos trouxe aqui mesmo, ó, o Marcos colocou assim, ó, tem aquele chá oferecido na religião Opus Dei, né, ele é alucinógeno, é exatamente isso que você comentou. Eu lembro quando eu tinha, eu acho que uns 13 anos, eu li um livro do Carlos Castaneda. Meu irmão era sócio do Círculo do Livro. Olha, gente, que delícia, né? Mas, enfim, era muito legal nessa época. Ele pegava muito livro, né? E eu li esse livro do Carlos Castaneda, que chama A Erva do Diabo. Eu nunca esqueci, porque ele relata exatamente qual é a sensação de uma pessoa que toma o chá, se eu não me engano, é uma ayahuasca, né? A pessoa sente um calor e ela abre realmente os canais, não é utilizado dessa forma no livro, porque ele não tem nada espírita, né? Mas a gente percebe que abre os canais. Então, muita gente fala assim, mas eu fico em contato com os espíritos, eu entro em contato com o meu eu interior, né? Então, mas precisa ver assim, você está fora do teu equilíbrio normal, né? Você está com o seu sistema nervoso central desequilibrado, desarmonizado. Quem disse que você está abrindo os canais mediúnicos para você se ligar a espíritos superiores ou espíritos mais elevados que sejam, ou medianos como nós? A gente pode estar se vinculando a espíritos que vão trabalhar negativamente os nossos potenciais, trabalhar as nossas fraquezas, né? Então, é preciso realmente tomar muito cuidado. Eu acho bacana a gente falar porque a doutrina espírita, ela acaba em todos os assuntos, né, Monique? Por quê? Por causa disso que o Eduardo falou. Nós somos ser integral, corpo, mente e espírito. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, não adianta a gente achar que é só materialidade, vou ficar doidona, vou gostar, vou passar um momento zen e coisa e tal, é só para eu me divertir um pouco. Não é assim que funciona, gente. A gente tem o nosso perispírito que sofre as influências do espírito, que é o ser, né, digamos, que pensa e que influencia o perispírito, que é esse corpo intermediário. E esse corpo intermediário vai influenciar o corpo físico. Então, é uma cadeia que ela é interligada, não tem separação disso não, né? Então, a gente Roseli, todas as questões.
Tem um ponto também importante que você trouxe, né, que é essa questão do prazer imediato, ao mesmo tempo também, a partir do momento que eu paro de consumir, vem a tristeza imediata também, né, que os neurologistas já vêm trazendo essa questão dos estudos, né, essa depressão logo na sequência, essa tristeza, né, contínua depois do uso da droga, porque ao mesmo tempo que dá esse prazer, também dá essa tristeza. E é nesses momentos que esses espíritos que estão ali ao nosso redor, buscando essa oportunidade, que eles se aproximam, né? Que eles veem ali que não existe essa proteção, né? Porque quando a gente é protegido, né? Quando a gente está ali em vibração, em oração, né? Com pensamento elevado, a gente acaba não tendo essa possibilidade dessa aproximação. Ou muitas vezes a gente está ali no orar e vigiar, né? E mesmo sem o consumo de drogas, a gente também tem os nossos momentos de baixa, né, de quando a gente está para baixo, quando a gente está na baixa autoestima, e a gente pode sofrer esse tipo de influenciação, imagina utilizando esse tipo de substância, né? Exatamente. É daí que vem a dependência química aí, Monique, é essa variação de substância, né? Eu já tive envolvido com alguns grupos que atuam sobre dependência química para dependentes e para familiares. Eu acho que é um ponto interessante a gente tratar, e todos eles sabem, né, que a substância, o nosso corpo, ele tem uma predisposição normal para gerar a substância que gera o prazer, né, a serotonina, as endorfinas, que dão aquela sensação de prazer. Só que ela é de acordo com o nosso sistema hormonal, né? Então, cada um tem um nível, alguns são mais agitados, outros nem tanto, tal. Então, existe um equilíbrio no corpo de cada um, e isso pode ser tratado, pode ser melhorado se a pessoa tiver com um pouco de depressão, ou tiver agitada demais, né, com uma ansiedade muito grande, existe como equilibrar isso hoje quimicamente. Porém, quando eu uso a substância, eu estimulo, né, de uma forma muito rápida, a produção desses hormônios dentro do corpo, né, das endorfinas, da sensação do prazer. E aí a pessoa sente um prazer exagerado, mas logo depois o que acontece? Passou o efeito, ele cai e dá depressão. Ao longo do tempo, com o uso continuado dessa substância, o corpo entende que, assim, está entrando uma substância no lugar daquela que ele deveria produzir. Então, ele para de produzir. Ele para e deixa a substância agir. O que acontece? Essa pessoa não sente mais prazer se ela não tiver a substância. A vida para ela é sem graça, nada é motivador, nada tem emoção, a não ser que ela use a substância. Pode ser álcool, pode ser maconha, cocaína, seja lá o que for. E aí, isso daí faz com que ela queira cada vez mais utilizar a substância. Quando eu vou sair da droga, do uso contínuo de droga, a primeira coisa que acontece é uma sensação de nada, de vazio, de que minha vida não tem graça nenhuma, porque agora não tenho mais essa substância. Então, eu preciso recorrer agora, né, a tratamento médico, tentar, por meio de outros estímulos, de outras substâncias, né, mas agora de uma forma controlada, reagir para poder ter uma condição normal de vida, tá? Todo o estudo dos alcoólicos anônimos e esses grupos de anônimos, ele é embasado nos 12 passos. E os 12 passos começa lá no caso de um alcoólatra americano que ele desenvolveu com base na observação. E ele fala claramente, ele fala assim, olha, para você que está tentando sair da droga, tanto é que um dos primeiros dos passos é aceitar um poder superior maior do que o seu. Então, assim, seja lá conceber Deus em que forma que ele seja, né, para você. E dos 12 passos, 8 estão vinculados a esse poder superior. De alguma forma, eu reconhecer que existe um poder superior, que é por meio da compreensão desse poder superior que eu vou ter força para reagir, passar a fase difícil até chegar na fase boa. Ou seja, se eu não tiver desenvolvimento de fé, um trabalho ligado a algum tipo de religiosidade, eu dificilmente, para não dizer em nenhum dos casos, consigo deixar a droga, porque a única coisa que substitui a sensação de prazer que a droga dá é a fé.
Eu queria dar oi para o Antônio, que chegou aí também, está assistindo a gente. Boa noite, Antônio, bem-vindo. O Marcos trouxe também um comentário aqui, eu queria trazer, que o gozado. Falando disso, lembra do caso do goleiro Zete, que tomou um chá na Bolívia que tinha em sua fórmula cocaína? Mas lá na Bolívia não se sente nada devido à altitude. Eu desconheço essa informação, Marcos, mas... Eu lembro disso, eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro. Ele tomou um chá que serviram lá, né, acreditando que era um chá normal, e lá na Bolívia, naquela altitude, é um chá normal, é um chá feito da folha de cocaína, né, da folha de coca, e que é aquilo que eu falei, a folha no seu estado natural é uma coisa, a cocaína como substância, ela é outra coisa completamente diferente, totalmente transformada, ela só tem uma base ali da planta, mas o resto dos ingredientes para chegar naquilo, né, como a mesma coisa da maconha. A maconha que planta da sementinha, que tem aquela pessoa que planta em casa, e que faz o seu pezinho e tal, é totalmente diferente da maconha que chega via tráfico, que vem do Paraguai, da Bolívia, de outros lugares, né? Ela já vem feita na terra que ela é plantada, já colocam vários aditivos químicos para ela já crescer com uma super velocidade, né? Na sua constituição, a semente, ela é geneticamente transformada para ela ter um potencial de THC muito maior, e ela vai, aí tem várias variações dessa maconha, né? Ela é uma coisa, assim, é uma parte para se entender ali. E aí você trazer essa questão da mudança, né, do conteúdo, né, da maconha, porque quando ele fala da lei lá de 2006, que foi aprovada justamente para fins medicinais, né, que foi aprovada, mas conforme a aprovação também não está dando suporte para essas pessoas que utilizam, né, o canabidiol aí para determinadas doenças, né, depressão, ansiedade, enxaqueca crônica, né, o Alzheimer. Então, tem alguns tratamentos utilizando o canabidiol, né, que é uma substância que é utilizada, né, na maconha que é consumida aí pelas pessoas, né, que tem o consumo aí através do tráfico de drogas, né, é uma dessas substâncias, mas depois que foi aprovada essa lei, não foi pensado em como é que essa substância que foi aprovada, né, pela lei chegaria aqui no Brasil. E as pessoas precisam importar essa substância de fora, né, para chegar até aqui. E o custo dessa substância específica para esse tratamento, né, ela é muito cara, né? Eu estava vendo uma reportagem recente que uma pessoa conseguiu, através do juiz, né, a aprovação de poder plantar na própria casa, porque essa substância está em torno de R$2.000 para importar aqui para o Brasil. Então, eles aprovaram a lei em 2006, mas também não deram condições para as indústrias farmacêuticas, enfim, de alguma forma manipular essa substância e ter disponível aqui no Brasil para que essas pessoas pudessem utilizar. Lei é assim mesmo, viu, Monique? A lei, ela só dá, né, aquele caput geral, né? Aquele título geral. Depois, as leis são normatizadas por meio das instruções normativas dos órgãos. Então, acredito que tem que ter uma Anvisa, que tem que ter um órgão ali que vai normatizar como que essa substância vai ser produzida, vai ser distribuída, vai ser vendida. Precisa ter ali um outro instrumento que parte dessa lei. É isso que não se chegou ainda. E todas ainda está em jurisprudência, né? Então, assim, as pessoas vão até a justiça para entender, né, explicar o caso pontualmente, e dependendo da avaliação do juiz, ele autoriza ou não, né, como tratar de cada caso. E aí, no caso dessa pessoa, que eu li a reportagem, né, que foi a primeira mulher que conseguiu, para um tratamento de depressão, né, o uso dessa substância, foi autorizado que ela cultivasse em casa, e ela utiliza, né, na alimentação, né. Então, o próprio médico, né, que faz o tratamento dela, recomendou essa substância, né, em pequenas quantidades ao longo do dia, para que ela conseguisse sair desse tratamento, né, conseguisse minimamente aí conduzir esse tratamento da depressão. Agora, uma coisa interessante que eu também resolvi pesquisar é os países que têm a legalização da maconha, né, e funciona, como é que é isso, né? A Roseli trouxe a questão também
será que diminui, né, o uso da maconha, né, dessa droga, dado a legislação. Então, tem 2 países que eu pesquisei, um deles foi o Uruguai, eu queria trazer os números aqui para vocês, e o outro foi o Canadá. O Uruguai, ele foi legalizada a maconha, né, em 2013, e tem um número estatístico aqui de 2014 que foi que traz, né, as pessoas que utilizam pela primeira vez a maconha teve um aumento de 9,3 em 2014 para 14,6 em 2018. Ou seja, quando a gente fala aqui de que a questão da legalização diminui o uso, não é uma verdade. Pelo menos no Uruguai não foi isso que aconteceu, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E traz também um aumento do índice de homicídios também no país. Então, de 2016 para 2017, teve um aumento de 45%, quase 46%, 45,8%. No Canadá, que foi mais recente, né, essa questão da legalização, foi em 2019, teve um aumento de 14% para 17% em 6 meses aí o uso das drogas, né? E depois se estabilizou, ou seja, aumentou e ficou, né? Permaneceu. E dado a questão também da dificuldade do acesso, e aí quando a gente fala dessa questão do mas será que diminuiria o tráfico ilegal, né? Das drogas? Será que a maconha, né? Que é a que está disponível agora nessas lojas, diminuiria o tráfico, né, no tráfico ilegal, né, no clandestino? Será que isso aconteceria? No Canadá foi visto que não. Por quê? Porque quando a gente começa a fabricar aí a maconha com uma qualidade maior e com um preço maior, porque não vai ser o mesmo preço que o tráfico, né, usual disponibiliza, e também teve um ponto no que aconteceu no Canadá, que foi a centralização dessas lojas, né, ficavam muito no centro, então as pessoas não queriam ir até o centro da cidade para buscar, e ainda mais um preço maior. E eles já tinham ali, né, aquelas pessoas que forneciam de forma ilegal, né? Então eles não iam buscar. E sem contar que aqui no Brasil também isso não iria funcionar, porque os traficantes, eles têm interesse em traficar cocaína, né? Porque cocaína que é um lucro absurdo que tem. A maconha, ela é difícil de transportar porque ela vem naqueles blocos, né? Ela tem cheiro muito forte, os cães farejadores logo identificam que existe a droga, sendo que a cocaína, eles têm muito mais ferramentas para poder fazer esse transporte, né? E o lucro, gente, olha, se eu não me engano, é mais de 1000% de lucro que eles têm na venda direta aos traficantes. Então, o interesse dos traficantes é vender cocaína. A maconha vence, né? Mas o grande interesse aqui no Brasil, né? E é fato verídico na televisão, a gente vê isso toda hora, as guerras de gangue, coisa e tal, né? É o tráfico da maconha, da cocaína. Então, você liberar maconha para fumar não vai modificar, no meu entendimento, né, na visão que eu tenho, não vai modificar a questão do tráfico de drogas. Tá faltando um número aí, né? Um número que não está computado ainda. Eu não sei se eles vão chegar a ter esse cuidado. Que você citou aí um número interessante, né? Entre 15% e 17% da população. Já pensou, né? 15%, 17%, quantas pessoas são? E aí essa pessoa consumindo essa droga de uma maneira constante. Gente, vai ter uma consequência isso, né? Essas pessoas vão começar a utilizar o sistema público de saúde, vão precisar de tratamento específico psiquiátrico, não serão pessoas produtivas no trabalho. Evasão escolar. Não serão pessoas que vão estudar até os níveis mais avançados, não vão ser produtivas no trabalho, não vão gerar produtividade para o país, renda, constituir família. São pessoas que tendem a ficar dependentes do Estado por mais tempo, ou dos pais, né, seja assim como for, e esse número não está aí. Se você pegar esse número de pessoas, vamos dizer que desse número de pessoas, sei lá, 30%, né, já estariam, assim, nessa condição de dependência, difícil, sem poder produzir e tal. É significativo demais, né? No país, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, você estaria falando aí de 30 milhões de pessoas, 30% de 30 milhões são 10 milhões de pessoas, quer dizer, totalmente nesse sistema só por causa da droga, né?
E a gente já tem um problema sério, como foi citado no começo, com o tabagismo e com o álcool, que a gente não consegue resolver. A gente não consegue dar conta disso, né? Pessoas morrendo por excesso de consumo de álcool, famílias, violência, agressão, assassinatos, né? Homicídios. Então, assim, a gente já não dá conta disso, ainda querer colocar mais um item, né? Agora, vamos separar a nossa discussão. Uma coisa é o tratamento médico, né, necessário. Por favor. Exatamente. E tem outra dificuldade também no Brasil, né? A gente já tem essa dificuldade de conseguir, de alguma forma, tirar essas pessoas da rua, né? A gente vê aqui, pelo exemplo, em São Paulo, da Cracolândia, né? Quantas pessoas a gente consegue tirar realmente para fazer um tratamento? Porque isso depende da vontade, né, Monique? Não é você forçar uma internação. Isso são medidas paliativas só para mostrar alguma coisa que está sendo feita. Mas, na verdade, a gente já perdeu o controle disso. Isso me preocupa muito. É um tema aí para uma outra live, né? Essa questão da Cracolândia, a gente já perdeu totalmente o controle, porque o viciado, ele vai deixar a droga quando ele quiser, quando ele tiver vontade. Se ele falar assim, olha, doutor, né, tá buscando ele lá na rua, eu quero ir para uma clínica porque eu quero deixar o vício, ele vai. Agora, obrigado, ele fica lá, volta para a rua, a primeira coisa que ele vai fazer é usar droga. Por quê? Porque ele precisa de um remédio para as suas dores, né? As dores físicas, as dores morais, né? A falta de coragem de enfrentar a vida, as suas fraquezas. Então, só vai sair do vício, né? Inclusive, a gente tem exemplos assim na nossa própria família. Se a pessoa quiser, sai, inclusive, do vício do crack, sabe? Que é um dos mais difíceis, mais alucinantes, né? Das drogas que a gente tem correndo solta aí no nosso mundo, né? Então, sem tirar também, olha, a gravidez de meninas, adolescentes, a prostituição dessas meninas, essas meninas que estão grávidas e continuam usando droga da mesma forma, porque não conseguem ficar sem, né? Disse que a crise de abstinência, gente, é uma das dores mais terríveis, inenarráveis que o ser humano pode sentir, que são dores no corpo inteiro, taquicardia, dor de cabeça, síndrome do pânico, diz que é terrível a síndrome de abstinência, né? Então, e o Drauzio, inclusive, ele fala, né? O único remédio eficaz que nós temos no Brasil, no caso do álcool, é o Alcoólicos Anônimos, e dos narcóticos são os Narcóticos Anônimos. Quem entrar lá e decidido a se modificar, decidido a deixar o vício, consegue, mas a pessoa tem que ter a vontade interior. Se não tiver, vai ser muito difícil. Tem um ponto importante que eu queria trazer. Desculpa, Edu, pode falar. Não, eu ia falar com relação a alguns casos de internação involuntária, né? Em alguns casos são necessários. Por exemplo, o uso do crack, ele atua sobre o cérebro, né? Na região, no córtex frontal, que é responsável pelo poder de decisão. Então, já foi isso mapeado, né, em aparelhos de ressonância, que essa área, ela fica, devido ao uso constante, ela fica completamente apagada. E ele perde o poder de decisão. Por isso que você vê o viciado em crack falar assim, não, eu vou largar e tal, e no minuto seguinte, ele já, sabe, já vai atrás de novo e tal, porque ele perde... Deixa eu me despedir da droga. Ele perde essa capacidade de decidir. Então, ele precisa ficar afastado por um tempo de forma involuntária, para que depois ele tenha, pelo menos, a chance de poder decidir. Muito bom. O Aloysio está trazendo aqui, ó, parabéns, Monique, pela live. Parabéns, Edu, Roseli também, que estão maravilhosos aí, ajudando a gente. Eu queria falar uma coisa também. Eu gosto de trazer dados estatísticos, né, até para a gente trazer aqui para a nossa realidade também do dia a dia. Tem uma pesquisa que foi feita numa instituição justamente que cuida dessas questões mentais, que traz o seguinte, que a internação nessas clínicas, né,
de uso de drogas, né, ele traz que aumenta até 5 vezes mais, a pessoa quando ela utiliza a droga, aumenta até 5 vezes mais a possibilidade dela tentar o suicídio. E nessa época que nós estamos aqui do Setembro Amarelo, é importantíssimo a gente trazer esse indicador, né, e 7,5 já utilizaram a maconha ou a cocaína antes de terem tentado o suicídio, né? Momentos antes de terem tentado o suicídio. Então, daí você vê a perda do controle, né? Dessa consciência que o Edu trouxe aqui, né? Como a pessoa consegue perder realmente o sentido, a razão do que ela está fazendo, né? Então, é de extrema importância a gente falar sobre esse tema também, né? É verdade, é muito triste mesmo. A gente, eu não sei, eu quando eu era menina, eu tinha a mania de roer a unha, de morder aqui no canto do lábio, sabe? Então a gente vê que é um vício simples e você dificilmente você consegue largar, né? Você tem que ficar realmente se policiando o tempo inteiro, porque é uma coisa tão automática, você leva o dedo na boca, já começa a roer a unha e tal. Eu fico imaginando a dificuldade que é de você largar um vício de uma droga, né? O Eduardo já teve a experiência de largar o cigarro, graças a Deus, né, amor? E ele é admirável. O meu pai também, meu pai fumava cigarro, aquele cigarro quente, sabe? Aquele quente que era um massinho verde, quem tem um pouco mais de idade vai saber, sem filtro. Meu pai um dia foi para o hospital passando mal do coração e o médico foi sine qua non com ele. Falou, olha, ou o senhor para de fumar ou o senhor vai morrer. Isso ele devia ter uns 50 anos, mais ou menos. No mesmo dia, meu pai parou de fumar. Nunca mais eu vi meu pai fumando na vida. Eu era menina, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Né? Então, você vê, mexeu ali com uma situação. Vou deixar minha família, vou morrer, não quero. Então, às vezes, tem que ter uma situação dessa. Porém, o usuário de crack, cocaína, maconha, ele já começa a ter a lerdeza, começa a não ter mais o que o Eduardo falou, a responsabilidade sobre os seus atos. Como é que ele vai poder decidir se ele não para ele isso não existe mais, para ele só o que existe é droga, só o que existe é quando eu vou fumar a próxima pedra, quando eu vou fumar o próximo cigarrinho, né? Então, é uma situação gravíssima. Nesse momento, a gente tem que ser um pouco egoísta e pensar no nosso Brasil, na nossa cidade de São Paulo, é uma situação gravíssima e eu não sei o que será no futuro dessa situação que está acontecendo, que a gente vê no nosso bairro aqui cada vez mais jovens, fortes, musculosos, que poderiam estar trabalhando, poderiam estar buscando alguma coisa, estão pedindo dinheiro na rua, a gente sabe que é para usar droga, né? E eu queria ressaltar aqui o papel da família, né? Porque a família se vê diante de um dilema. Nossa, eu vou, e aí, o que eu faço agora? Né? Porque ele não quer melhorar, né? Ele não tem essa força. E eu também não sei, tem que partir dele. E aí a pessoa chega, volta para casa, aí eu dou o abrigo e tal. Bom, o que eu diria, assim, para essas famílias, o que eu digo, na verdade, e é assim, tem uma pessoa com esse problema na família, a família inteira tem o problema, ponto. Não tem como falar, não, esse é um problema dele que ele tem que resolver sozinho. Não, a família tem o problema. E o papel da família vai ser preponderante nessa decisão dele. Só que a família tem que saber agir. E a gente só aprende a agir quando a gente vê outras experiências, porque não existe um manual, não existe uma regra de como agir, não existe. Você nunca vai encontrar. Então, a família precisa frequentar os grupos de anônimos para os familiares, porque ele vai ter contato com outras experiências, algumas felizes, outras que não deram certo, e aí ele vai criando o seu modo de lidar com aquela pessoa. Às vezes ele tem que ser duro demais, às vezes ele nem tanto, às vezes, né? Mas, assim, cada um vai ter uma personalidade, mas sem o apoio e a união do grupo, não vai conseguir. Não vai conseguir, é fato. Vai ficar batendo cabeça, vai ficar achando que a pessoa está melhorando, mas não está, a pessoa está mentindo, porque ele vai fazer tudo pelo vício. Então, é importantíssimo que a família esteja empenhada com os grupos para poder ajudar. É verdade. É interessante você trazer isso, porque, assim, além dessa questão de ter que pedir ajuda para poder saber como tratar, tem que ter a questão do acolhimento, né, do não julgar, porque tem que entender isso como sendo uma doença, né?
É uma doença. É uma doença. Você tratável emocional, né? E a gente tem que saber também que vão ter altos e baixos, né, Edu? Então, assim, às vezes a família tá vendo ali que ele tá, né, tá indo numa crescente e de repente tem uma baixa, de repente sobe de novo, né? E aí, como tratar? Alguns cuidados, né? Alguns cuidados que tem que ter, né, Monique? Por exemplo, você mudar de ambiente, né? Às vezes a gente acha que é bobeira, não, mas se mudar do bairro, ele vai atrás no bairro, mas já dificulta a mudança de ambiente. Evitar amizades que fazem uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Você vai numa festinha, tá todo mundo bebendo, você é um ex-usuário, você vai querer beber, a bebida já vai ser uma porta para você voltar a ter uma recaída, né? Então, não ver nenhuma pessoa no momento em que ela fez uso da droga, porque isso vai reportar para ele aquela fissura, aquele desejo, aquele prazer, e ele vai recair. Então, são situações que a gente tem que realmente tomar cuidado. Os alcoólicos anônimos, né, que se eu não conheço os narcóticos em si, mas eu imagino que seja uma coisa coligada aos alcoólicos, é a instituição que mais cura as pessoas que são viciadas em bebidas no mundo, gente. Então, é o único remédio que a gente tem aqui efetivo, só que é o que o Eduardo falou, a família tem que participar realmente para saber como lidar, porque a gente tem que entender, né, que eu tenho um doente na família, mas eu não posso deixar de ter os meus objetivos, a minha vida, a minha finalidade aqui, o meu prazer, a minha alegria, porque eu tenho um doente também na família. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que saber dosar esses cuidados, esse amor. É amar, mas é amar com firmeza, é amar a gente sabendo pôr limites, seja jovem ou seja mais idoso, porque tem gente que tem 40, 50 anos e também está viciado, né? Então, é a gente saber amar, mas saber amar com limites, é isso que a gente precisa também saber a dosagem. E os grupos alcoólicos e os narcóticos ensinam a gente a ter esses limites, por isso que é importante a gente ir. Inclusive, queria lembrar que o André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, tem um trabalho com dependentes químicos, agora não está funcionando, mas na Vila Galvão e lá em Santana, na Duarte de Azevedo, a partir das coisas normalizarem, eles devem voltar às segundas-feiras, tá? Não é nem preciso você passar em lugar algum, às vezes passa no plantão de orientação, só para fazer ali, dar o seu nomezinho, mas na verdade não há nem necessidade disso, é só chegar lá na segunda-feira, por volta de 6h30, 7 horas da noite, e vai ser encaminhado. Pode ir também a família, porque a família é sempre importante, né? Acho que acabou, né? Acabou, mas eu queria só ler o comentário aqui do Aloysio para a gente fazer as considerações finais, que o Aloysio trouxe aqui, ó, gente, eu vou colocar aí na telinha para vocês. Gratidão aos convidados Edu e Roseli, que trouxeram esclarecimentos muito oportunos e com muita propriedade, sobretudo nesse momento de profunda depressão social. Muito bom, Aloysio, obrigada por estar com a gente. E eu queria só fechar aqui, gente, relembrando essa questão das famílias não desistirem, né? Porque terão esses altos e baixos e não pode desistir, né? Jamais. E o principal aqui que o Edu trouxe, já também falando aqui na live, da questão da buscar uma ajuda aqui espiritual. Independente da religião, né? Nós somos aqui espíritas, estamos falando sobre espiritualidade, mas independente da religião, né? Tendo uma fé, buscando a Deus, né? Isso facilita muito, né? Nessa jornada também. É verdade, gente. Deus a religião é o nosso arrimo, é onde a gente consegue realmente se centralizar para a gente. E por isso que tem a importância, né, de você entender que existe um poder maior, porque senão você vai achar que você pode vencer sozinho e não pode. Você tem que ter a ajuda do alto, realmente, que é o que vai te fortalecer, né? Poxa, se desde o começo, né, da humanidade se tem rituais tentando identificar esse poder maior e tal, isso está dentro de nós. É onde a gente busca força nesse entendimento do ser supremo, de algo que é a inteligência suprema que comanda o universo, e a gente vai entender esse universo em conexão com essa inteligência. E é isso que se propõe, que
que a gente fala que qualquer problema, qualquer problema, ele está sempre abaixo dessa inteligência. Ele vem com aquela questão do obstáculo, da necessidade da nossa evolução, do aprendizado com a lição, mas ele está abaixo dessa inteligência. A inteligência, a gente se conectando com ela, os caminhos para superar vão aparecer. E desde que a civilização, o homem surge, ele já reconhece isso naturalmente, instintivamente dentro dele, que existe o poder superior, né? Então é uma grande ignorância achar que o poder está só aqui, né? Só eu que resolvo, né? E não é, tem coisas que estão além da nossa... Verdade. Gente, minutinhos finais. Queria que você agradecer a participação de vocês novamente aqui com a gente. Sempre todo sábado, gente, 9 horas, estamos aqui com um tema diferente, né, Roseli e Edu? É verdade, é verdade. Considerações finais para a gente se despedir do pessoal. Sempre agradecer a oportunidade, agradecer a atenção aí das pessoas que ficaram acompanhando a gente. E é isso aí, até um próximo encontro, graças a Deus. E estamos juntos. Também, aprendendo muito, eu gosto sempre de ter essa chance de conversar e aprender, porque a nossa vida, toda hora estão acontecendo coisas, quanto mais preparado a gente estiver, melhor a gente vai saber enfrentar, não é verdade? Então, muita paz a todos, gente, uma grande semana, e até a próxima. Obrigada a todos que participaram, até a próxima. Beijo grande. Quem não está seguindo aí a Roseli e o Edu lá no Instagram, sigam eles lá no Instagram também. Roseli está como Rosiana Julie e o Eduardo aí como Espiritismo Puro. Tem também um trabalho maravilhoso aí de divulgação, são nossos amigos aí, parceiros de jornada. Gente, beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.